Beleza, então falando um pouco sobre a parte prática do piloto privado, né, o treinamento prático. Eu sei que muita gente tem curiosidade para saber como que é esse treinamento, né? É aquela história, né? A parte teórica normalmente ninguém gosta, ninguém quer muito saber como que é a teoria da aviação, etc. Algumas pessoas se interessam até, né? E é um assunto legal também. Mas eu sei que todo mundo tem vontade de meter a mão na massa e de partir para o treinamento prático do piloto privado. Então é isso que eu vou falar aqui nessa aula de hoje. Então nessa live hoje eu queria explicar um pouquinho para você como é que é o treinamento prático, como é que funciona. Você chega numa escola de aviação, no aeroclube, fala que quer voar e aí na hora o cara já vai te colocar no avião. Como é que funciona essa parte inicial? Como é que funciona o desenvolvimento das missões? Como é que funciona a avaliação das aulas práticas? Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Vamos lá então. Então para começar, quais são os requisitos que você tem que ter para você poder ir lá numa escola de aviação e pedir para fazer as aulas práticas? Então, o primeiro deles, você tem que ter um código ANAC. Se você não sabe, o código ANAC é como se fosse a sua identidade de piloto, né, junto à ANAC. Se você não sabe como conseguir o seu, ele é de graça, demora 15 minutos para você conseguir. É só fazer um cadastro rápido lá no site da ANAC. A gente tem um vídeo no canal da Top Pilot que a gente explica basicamente em detalhes aí esse passo a passo, quais são as informações que você precisa, quais os documentos que precisa. Então, se tiver qualquer dúvida quanto a código ANAC, é só você assistir o vídeo lá que com certeza não vai restar dúvida. Se mesmo assim restar dúvida, aí você deixa um comentário lá no vídeo que eu respondo por lá, beleza? O que mais você precisa para voar? Então, para você voar, você precisa ter o CMA de segunda classe, ou seja, o certificado médico aeronáutico de pelo menos segunda classe se você quiser ser um piloto privado, tá bom? Se você não sabe o que é o CMA, novamente, tem mais um vídeo na Top Pilot explicando tudo sobre o CMA. O que é, para que serve, quanto custa, onde é que você faz o seu e qual que é a validade, quais são as classes e qual a classe que você precisa. Para você fazer o curso teórico de piloto privado, você não precisa ter o CMA ainda. Você pode começar a parte teórica sem necessariamente ter o seu CMA. Mas depois, na hora que você for para a parte prática, aí você vai precisar sim do CMA. Para você pisar no avião e voar pela primeira vez, você vai estar com o seu CMA válido. Você precisa estar com o seu CMA válido. Qual outro requisito que você precisa? Você precisa ter pelo menos 16 anos, tá, de idade. Então você não pode voar com menos de 16 anos. Só que aquela questão, se você tiver entre 16 e 18 anos, você vai precisar de uma autorização dos seus pais, autorizando, ou responsáveis, né, quem for responsável por você, autenticado em cartório, autorizando você a iniciar as aulas práticas, e os seus responsáveis vão se responsabilizar por qualquer coisa que você fizer. Qualquer atitude, qualquer ato que você tiver, que você fizer que acabe gerando algum prejuízo, alguma coisa assim, tem alguma consequência jurídica, aí nesse caso os seus responsáveis é que vão responder no seu lugar, porque você é menor de idade. E também para você efetuar o seu voo solo, você tem que ter pelo menos 18 anos. Então se você tem 16 anos, como eu comentei no vídeo que eu falo sobre a idade na aviação, eu não recomendo que você inicie agora as suas aulas práticas. Você já pode, estudando alguma coisa teórica, claro, você pode utilizar simuladores de voo, você pode ir indo no aeroclube para ver como é que funciona, conversando com a galera, para fazer um networking já. Com certeza você pode, se você tiver menos de 18 anos aí, com certeza você já pode se envolver no mundo da aviação, tá bom? Eu só não recomendo que você parta para as aulas práticas no momento. Se você até quiser fazer o curso teórico por curiosidade, não tem problema também, mas só as aulas práticas que eu não recomendo no momento. Eu recomendo que você parta para as aulas práticas quando você estiver lá pelos 17 anos e meio, quase chegando aos 18 anos, beleza? Outro requisito é estar cursando o ensino médio, tá? Então, para você ter essa carteira de piloto privado, você precisa ter completado o ensino médio, mas para você iniciar as aulas práticas, você precisa pelo menos estar cursando o ensino médio, tá bom? Então, se você ainda não é formado no ensino médio, você pode começar suas aulas práticas, mas você não vai poder fazer o voo de cheque, né, de quando você chegar nas 40 horas de voo, para você finalizar o curso e ter sua carteira de piloto privado. Você vai ter que esperar se formar no ensino médio. Mas se você está cursando o ensino médio, pode ir começando também as aulas práticas sem problema, desde que você vá se formar em breve. E por fim, você precisa passar na prova da ANAC. Então essa prova da ANAC, como eu já comentei anteriormente também, é uma prova de 100 questões, são 5 matérias e 20 questões por matérias. As matérias são, primeiro, conhecimentos técnicos. O que são esses conhecimentos técnicos? Você vai aprender basicamente como é que um avião funciona. Um avião ele é como se fosse um corpo humano, né? Ele tem vários
órgãos dentro dele. E esses órgãos são os sistemas da aeronave. Então, numa aeronave, você vai ter o sistema elétrico, o sistema de combustível, o grupo motopropulsor, que é formado pelo motor, pela hélice. E aí, nessas aulas de conhecimentos técnicos, né, quando você faz um curso teórico, nessas aulas de conhecimentos técnicos é quando você vai ver basicamente como cada um desses órgãos do avião funciona. Você vai ver como é que funciona o motor, você vai ver como é que funciona o sistema elétrico, você vai ver como é que funciona o sistema de combustível. Tudo isso você vai ver nessas aulas nessas aulas teóricas do curso piloto privado teórico. A outra matéria que é cobrada na prova é teorias de voo, então basicamente como é que uma aeronave voa, como é que ela faz curva, como é que funcionam as reações aerodinâmicas da aeronave em voo. Uma outra coisa que você vai ver é a meteorologia. Outra coisa que é cobrada na prova é meteorologia. Então, processo de formação de nuvem, umidade do ar, como é que funcionam os gradientes de temperatura, pressão, temperatura, umidade do ar, tudo isso vai influenciar no seu voo, né? Então, o processo de formação de nuvens, quais são os principais tipos de nuvens, quais os perigos que cada uma dessas nuvens apresenta ou não para o seu voo. Quando você tem uma chuva, como é que ela acontece, quando tem maior probabilidade de formar nevoeiro e por aí vai. Tudo isso é importantíssimo na aviação e por isso que é cobrado também na prova teórica da ANAC. Regulamento de tráfego aéreo, então basicamente para você voar, como é que nem dirigir, você também tem regras, né? Regras do trânsito aéreo. E essas regras, elas devem sempre ser seguidas à risca. E aí por isso que você também vai ter uma prova sobre os regulamentos do tráfego aéreo, tá? Não é bagunça o tráfego aéreo. E por fim, navegação aérea visual. Você vai aprender basicamente a sair do ponto A até o ponto B sem se perder. Existem vários conceitos teóricos sobre magnetismo terrestre, projeções, tipos de carta e por aí vai, que você vai aprender nas aulas teóricas de navegação aérea visual e que vão ser cobradas na prova da ANAC também. Então são 100 questões para você responder. Feito isso, você vai para finalmente começar a instrução prática. Quando você chega lá para fazer a instrução prática, você fala lá no aeroclube, então na escola de aviação que você quer iniciar o seu programa de formação, sua formação prática, a primeira coisa que vai acontecer com você é mais aula, ou seja, você vai ter um programa de instrução terrestre, tá? Que é o chamado Ground School, que em inglês é escola de solo, basicamente. Um conhecimentozinho teórico que você vai ter antes de pisar na aeronave, tá? Mas não se preocupa que não é muita coisa. Basicamente, esse conhecimento é uma instrução técnica da aeronave que você vai utilizar durante o voo. Obviamente, tá? No módulo de conhecimentos técnicos do curso teórico de piloto privado, você vai aprender como que os componentes daquela aeronave funcionam. Você vai aprender o que é um sistema hidráulico, o que é um sistema elétrico, como é que funciona o sistema elétrico genérico, como é que funcionam os instrumentos da aeronave, mas você não vai aprender nada assim específico de uma aeronave só. Então por isso que você vai ter que ter uma instrução técnica daquela aeronave que você vai voar na prática. Então se você vai voar um Cessna 152, você vai pegar o manual desse Cessna 152 e basicamente vai estudar esse manual. Depois disso, você vai ter o curso teórico na verdade isso aí é o que eu falei, né? O curso teórico de piloto privado, ele difere do Ground School exatamente por conta disso, tá? O Ground School, ele é uma instrução daquela aeronave que você vai fazer. Ele não é uma instrução da parte prática, da parte técnica daquela aeronave. Então, como é que funciona o motor, por exemplo? Como funciona o motor? Isso você vai ver no curso teórico de piloto privado. No Ground School você só vai ver que a aeronave ela tem um motor de 4 cilindros diametralmente opostos, em formato linear, que é um motor de 4 tempos. No Ground School você não vai aprender o que é um motor de 4 tempos, você não vai aprender como o motor funciona, você vai só saber que aquele motor é o que equipa aquela aeronave, tá? Então é bem mais genérico, né? O curso teórico de piloto privado ele é bem mais genérico. O Ground School ele só vai pegar esses conhecimentos genéricos que você já tem e vão trazer para a parte prática. Esse Ground School ele tem duração mínima de 5 horas, tá? E ele é basicamente dividido em 2 etapas. A primeira etapa é a parte teórica, tá? Então ele não é 100% teórico, né? Esse programa de instrução terrestre. A primeira parte ela é teórica, que é quando você vai ter 2 horas, pelo menos 2 horas de aula sobre a aeronave. Você vai ver
aeronave, os sistemas dela, como é que são estruturados os sistemas daquela aeronave específica, tá? E depois, pelo menos 48 horas depois daquela aula, aí você vai ter uma prova. A legislação ela fala isso, só que eu acho que na prática as escolas podem dar a prova quando quiserem, tá? A legislação ela é um pouco ultrapassada, né? Um pouco antiga, a legislação que a gente tem. Como eu comentei no início da aula, ela é de 2004, então ela é um pouco mais antiga. Mas, então ela é muito mais um guia geral de como que as escolas de aviação têm que resolver, têm que agir, do que um mandamento, tá? Não é bem 100% obrigatório seguir aquilo à risca. É mais um cronograma geral de como as escolas de aviação devem seguir, uma linha geral de ação. Beleza? Então a parte teórica é essa, 2 horas de aula sobre a aeronave e 48 horas depois dessas 2 horas de aula teórica você vai ter a prova. Depois você vai para a parte prática, que é a parte da nacelle. A nacelle da aeronave, a gente diz que um piloto está na nacelle da aeronave, fazendo nacelle, quando ele está dentro da cabine, sentado com a aeronave lá desligada, e aí ele vai começar a manusear a aeronave com ela desligada no solo, sem decolar a aeronave, sem dar partida na aeronave, tá? Então, nessa parte prática está previsto pelo menos 3 horas de nacelle acompanhada pelo instrutor. Então você vai sentar na aeronave e vai ter o instrutor do seu lado, a aeronave desligada, e vocês vão manusear a aeronave. Você vai mexer nos comandos para ver como é que os comandos de voo se mexem, você vai mexendo nos equipamentos, nos instrumentos. É para você se ambientar a cabine da aeronave, né? A nacelle da aeronave. Então você vai sentar lá direitinho e vai ver onde é que estão posicionados. Tudo aquilo que você viu na teoria sobre os instrumentos das aeronaves, essa é a hora de ver na prática. Essa é a hora que você vai estar sentado lá na cadeira e você vai vendo na prática como é que funciona cada instrumento, né? E pode acontecer também, você vai treinar o instrumento, vai manusear os instrumentos da aeronave, e pode acontecer também de realizar um táxi até a cabeceira e voltar. Então isso é opcional da escola de aviação, o aeroclube, a legislação permite isso. Ela permite que você, nessas horas de nacelle, nessas 3 horas de aula prática na nacelle, acompanhado pelo instrutor, que o instrutor ele deixa você dar uma partida na aeronave, você vai ligar o motor da aeronave, vai fazer o táxi até a cabeceira e depois vai voltar. Isso é muito bom, né, para poder quebrar o gelo. Então é interessante quando você for fazer um orçamento, né, quando você for procurar uma escola de aviação ou então um aeroclube para fazer essa formação, você perguntar como é que são as missões, como é que são de voo solo, se realmente o voo é solo, tá? Que tem muita escola de aviação que não confia o suficiente no aluno, e na hora de fazer o voo solo coloca o instrutor do lado e fala que ele é só um passageiro, só um observador, mas na verdade ele está lá para interferir no comando se você for entrar numa situação de perigo. Então isso para mim mostra claramente que a escola não confia na própria formação. Então pergunte se você faz voo solo, pergunte se você pode fazer um táxi até a cabeceira e voltar durante a parte prática, né, da instrução terrestre, e por aí vai. E opcional, você também pode fazer horas de nacelle por conta própria. Então, por exemplo, você fez essas 3 horas de nacelle com o instrutor, tá? Que ele vai te acompanhar, vai tirar suas dúvidas, mas nada impede que, se você precisar, você fale com a escola e pergunte para a escola: olha, eu posso fazer horas de nacelle sozinho, desacompanhado? Obviamente com a aeronave estática completamente desligada. Se a escola autorizar, você pode chegar lá, sentar na aeronave também e ir estudando pelo manual e vendo na prática o que acontece. Isso é muito útil, tá? Por exemplo, lá na Academia da Força Aérea, a galera lá, os cadetes, no 2º ano, que é o ano que começa o voo, costumam chegar 15, tem gente que chega até um mês antes de iniciar as instruções, só para ficar fazendo horas na nacelle, para treinar o checklist, né? Porque na aviação militar, normalmente, e na maioria das vezes, pelo menos na instrução básica e também na aviação de caça, o checklist inteiro da aeronave tem que ser decorado. Então o piloto ele tem que decorar o checklist. Então, porque não tem tanto espaço na nacelle, não tem tanto tempo para pensar quanto normalmente na aviação civil. Então o piloto ele às vezes chega 15, 30 dias antes só para ficar treinando horas de nacelle lá sozinho na aeronave dele. Beleza. Aí depois disso você vai para a parte prática. A parte prática, então o programa de instrução prática, como é que funciona? Você vai ter pelo menos 40 horas de voo, obedecendo as seguintes fases. A primeira fase é a fase de pré-solo, que é composta por 20 horas de voo. A segunda fase é a chamada fase de aperfeiçoamento, que é composta por 10 horas de voo.
Por fim, a última fase é a fase de navegação, que é composta por 10 horas de voo também. Então vamos falar um pouquinho sobre cada fase já já. Mas primeiro, lembrando, tá? Essas fases elas podem variar um pouco de escola para escola, de aeroclube para aeroclube. Tem gente que aumenta um pouquinho para solo, tem gente que diminui um pouquinho a navegação, tem gente que diminui um pouquinho de aperfeiçoamento e por aí vai. Então não é um mandamento, tá? É uma linha geral de ação que as escolas podem seguir ou não. Antes da gente falar um pouco sobre a parte prática, eu queria falar um pouquinho sobre a avaliação, tá? Então, primeiro, os níveis de avaliação eu queria comentar contigo, tá? Existem os níveis de aprendizagem. Cada missão vai ter um determinado objetivo para cada exercício. As missões elas vão ter uma série de exercícios e cada exercício vai ter o seu objetivo, né? Então, o objetivo de nível de aprendizado que você tem que alcançar durante aquela missão. Então, por exemplo, você tem os níveis de aprendizado de memorização, que é caracterizado pela letra M, compreensão, letra C, aplicação, letra A e execução, que é a letra E. Então, na memorização, o aluno ele tem informação suficiente sobre o exercício e memoriza o procedimento para iniciar o treinamento em duplo comando. Então, basicamente, nas missões iniciais, todos os exercícios vão ser o nível de aprendizagem vai ser memorização, ou seja, não é esperado que na primeira missão você entre na aeronave e você saiba decolar a aeronave. O que é esperado é que você veja e consiga aprender, memorizar como é que é feita uma decolagem. Por quê? Porque o objetivo daquelas missões iniciais, o código que está previsto de aprendizagem é a memorização, é o código M. Então tudo que você tem que fazer é memorizar. Então se na primeira missão você conseguiu ver e decorar mais ou menos como é que é feita uma decolagem, memorizar como é que é o procedimento de decolagem, você já cumpriu o objetivo daquela missão. A partir do momento que você vai progredindo no curso, o nível de aprendizagem exigido de você vai ficando cada vez maior. O próximo nível é a compreensão. Nesse nível, você tem que demonstrar que você compreendeu o exercício, como é que ele é realizado, e vai praticar ele com auxílio do instrutor. Obviamente que você vai cometer erros, tá? E não tem problema cometer erros. Está previsto você cometer erros. Ninguém espera que na sua terceira missão você consiga pousar uma aeronave com perfeição, tá bom? Depois disso, a gente tem a aplicação. Na aplicação, o aluno ele demonstra compreender o exercício, mas comete erros normais durante a prática. Dependendo da fase prática do voo, pode treinar solo. Então, nesse caso, o nível já está um pouquinho mais avançado, mas ainda assim os erros estão toleráveis. E por fim, a parte da execução, que o aluno ele executa os exercícios segundo padrões aceitáveis, levando em conta maior ou menor dificuldade oferecida pelo equipamento utilizado. Tá? Então tem equipamentos, tem aeronaves que são um pouquinho mais fáceis em uma coisa, mais difíceis em outra, então isso também é levado em consideração. Mas basicamente a execução é quando você está realizando sozinho, sem orientação, e comete pequenos errozinhos que são aceitáveis, que basicamente você percebe e corrige sozinho. E o nível X é quando você tem que executar exatamente igual da missão anterior. O nível repete da missão anterior. Agora vamos falar um pouquinho sobre o grau obtido em cada exercício. Né? Depois que você tem o que é esperado de você, que são aqueles níveis de aprendizado. Cada exercício, em cada missão vai ter uma lista de exercícios e cada exercício tem o resultado esperado de você, que é um daqueles níveis de aprendizado. Alguns vai ser memorização, outros vai ser compreensão, outros vai ser aplicação e por aí vai. E baseado em como você desempenhou aquele exercício, você vai receber um grau que varia de 1 a 5. O grau 1 ele é considerado como voo perigoso. Então, nesse caso, ele acontece quando o piloto aluno ele viola as regras de tráfego aéreo sem que haja uma razão para isso, ou então quando o instrutor ele vai intervir nos comandos ou nos sistemas auxiliares para evitar acidentes perfeitamente previsíveis. Então, era um acidente previsível que você estava causando, você ia causar se o instrutor não interferisse, basicamente isso. Ou então quando o instrutor considera que o aluno adotou uma atitude perigosa. Então, se você está voando a 100 pés e você coloca o avião de cabeça para baixo, isso com certeza vai ser classificado como uma atitude perigosa e você vai tomar um grau perigoso, tá? E aí no caso do voo perigoso, você vai ter que repetir aquela missão. Você não passou naquela missão, você vai ser reprovado naquela missão.
O grau 2 é o voo deficiente. O piloto aluno ele revela dificuldade na execução dos exercícios, demonstrando não ter assimilado os conhecimentos no nível exigido pela missão. Então, por exemplo, numa missão nível memorização, dificilmente você vai tomar um deficiente. É praticamente impossível você tomar um deficiente. Mas a partir do momento que é esperado que você execute aquele exercício sem o auxílio do instrutor e você está o tempo inteiro apresentando dificuldade, você tenta fazer uma vez, não consegue, tenta de novo, não consegue, o instrutor te ajuda, mesmo assim você não consegue, aí pode ser que ele te dê um grau deficiente. Aí nesse caso você vai ter que repetir também a missão. O grau 3, ele é o voo satisfatório, que o piloto aluno ele apresenta dificuldades normais, tá? Mas ainda assim, dificuldades normais para o nível é o satisfatório, é basicamente você passando a missão, parabéns. É o grau mais comum, tá? O 4 é o voo bom, é quando o aluno demonstra facilidade e perfeição na execução da maioria dos exercícios da missão. E o voo excelente é o grau 5, que é muito raro de acontecer, é quando o piloto aluno ele demonstra facilidade e perfeição na execução de todos os exercícios da missão. Então, a partir do 3, o 3 e o 4 e o 5 são os graus que você passa na missão. O 1 e o 2 você vai ter que repetir aquela missão se por acaso você obtiver esse grau nessa missão. O grau mínimo em todos os exercícios é 3, então se algum exercício você tirar o grau 2, aí você vai ter que repetir aquela missão, ok? Então vamos lá, voltando para a primeira fase, a fase pré-solo. Vamos falar um pouquinho sobre a fase pré-solo. Ao final da fase de pré-solo, o piloto aluno ele deverá ser capaz de conduzir o avião em voo solo e resolver uma possível emergência em voo. Então o principal aspecto observado nessa fase é a segurança de voo. Vai ser tudo, as missões elas são progressivas, né? Elas vão aumentando a dificuldade gradativamente. Para quê? Para que chegue na final da fase de pré-solo, que são por volta de 18, 19 missões, você seja capaz de decolar, conduzir um voo e pousar em segurança, sozinho dentro da aeronave, e se por acaso tiver alguma emergência a bordo, você seja capaz de resolver. Emergências simples, tá? Nada muito cabeludo, nada tão complexo assim. Vão ser emergências que são críticas, que você precisa realmente entender como resolver a emergência, mas elas não são tão cabeludas assim. E o nível ele é bem progressivo, tá bom? Então começa fácil e vai dificultando cada vez mais, tá? Você não vai começar na primeira missão o instrutor querendo que você pouse e decole a aeronave perfeitamente. Não se preocupe com isso. Tem toda uma curva de aprendizado. O objetivo é que você chegue no final capaz de voar solo. E se você não obter o rendimento mínimo na missão, você vai ter que fazer a missão de revisão. Aí, nesse caso, você repete aquela missão. Então, tem gente que se forma com 40 horas de voo, tem gente que se forma com 45, tem gente que se forma com 50 horas de voo. Por quê? Porque vai depender do grau de rendimento do aluno também, tá? Não depende só da instrução e do instrutor. Beleza, então agora eu queria falar um pouquinho sobre os exercícios, né? Queria mostrar para você como é que é essa fase pré-solo e como que são estruturados os exercícios dessa fase. Então, para a gente fazer isso, vamos lá na MCA 58-3 de 2004, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, aproveitar para ver os comentários e as dúvidas, se alguém tiver alguma coisa. Esse aqui é o plano de missões da fase de pré-solo. Beleza, faz um vídeo um dia contando sua trajetória. Beleza, um dia desses eu faço um vídeo sobre essa trajetória, provavelmente aí, talvez numa live do YouTube mesmo, alguma coisa assim, pra gente poder conversar um pouco mais em particular, né? Não tem 6, realmente. Na aviação militar o grau vai de 1 a 6, tá? O grau na aviação militar vai de 1 a 6. Na aviação civil vai de 1 a 5, não tem o grau 6 na aviação militar, beleza? Então se você tiver curiosidade para saber sobre todas as missões, né, todos os exercícios, tem essa matrizinha aqui naquela MCA que eu comentei. Se você pesquisar no Google, com certeza você acha. E ele fala o seguinte, ó, por exemplo, na missão, a PS-01, que é a primeira missão, quais são os exercícios que você tem? São esses aqui que estão com o Mzinho do lado. E o M é o nível de cobrança, o nível esperado que você atinge ao final da missão. Então, por exemplo, o livro de bordo, equipamento de voo, o cheque disso, as inspeções, partida do motor, tudo isso é esperado que você apenas memorize na primeira missão, que você veja. Na primeira missão, o instrutor ele costuma pilotar muito mais do que você, tá? Então você paga meio que a hora de voo para o instrutor pilotar. Mas ela é muito importante para você ver como é que funciona o voo, para você se acostumar com a dinâmica de voo. Então, a diferença de um cara que tem 10 horas de voo
para um cara que tem 1 hora de voo é muito absurda no nível de experiência. Então a curva de aprendizado no início ela é extremamente acentuada. Então no início você vai ver que tem muita informação nova, você vai aprender as coisas de uma forma muito rápida. Só que um cara que tem 1.100 horas de voo para um cara que tem 1.000 horas de voo, apesar de ser 100 horas de diferença, a diferença de experiência é praticamente nula. Por quê? Porque esse cara de 1.100 horas de voo, tanto ele quanto o cara de 1.000, eles já viram quase tudo na aviação, já viram bastante coisa, já são pessoas experientes na aviação. Só que um cara que tem 10 horas de voo, ele é muito diferente de um cara que tem 1 hora de voo, então 5 horas de voo que seja. No início, cada hora de voo é extremamente preciosa e você vai aprender muito nas horas iniciais. Então você vai ver, ó, na primeira e na segunda missão, praticamente todos os exercícios são nível memorização. A partir da terceira missão, você já começa a ter uns exercícios de compreensão. Aqui na quarta você já tem um pouquinho de aplicação e na 5 você já tem execução, ó, curva de pequena inclinação, que é um exercício fácil. Na quinta missão você já tem que ser capaz de executar ela basicamente com poucos erros, com pouquíssimos erros, tá? Aí a partir das 6, aí começa a repetir o grau da missão anterior. Então se essa aqui era execução, você vai repetir a parte da execução, tá? Então até o final da fase de pré-solo vai ser tudo execução, é como se fosse aqui em todos esses níveis, você vai ser cobrado como se fosse execução. Então vamos dar uma olhada aqui só no overview das missões. E ó, você pode ver aqui que no final vai começando a ter emergências também, ó. Na primeira e na segunda missão não tem emergência. A partir da terceira já começa a ter emergência. Na quarta você já começa a ter emergência nível compreensão. Na quinta, nível execução e por aí vai. Ó, fogo no motor na partida. Você vai ter que, o instrutor ele vai simular uma situação de fogo no motor na partida, vai te explicar quais são os procedimentos que você tem que realizar. Se por acaso durante a partida do motor, que é um momento crítico do voo, que exige bastante atenção do piloto, o motor começar a pegar fogo. Aqui ele fala o tipo de voo, se é duplo comando ou solo. Aqui ó, DC é duplo comando. O voo duplo comando é quando tem você e o instrutor, ou seja, você está lá como aluno. E o voo solo é quando você é o piloto em comando da aeronave, tem apenas você na aeronave. Como eu comentei, existem aeroclube, existe escola de aviação que eles fazem o chamado solo acompanhado, que eles não deixam o aluno voar solo. Se você for no aeroclube e eles falarem e pergunte isso logo no início, se o voo solo é solo de verdade. Se o cara do aeroclube falar que não, que eles preferem não deixar o aluno solar, porque é melhor para o aluno, alguma baboseira do tipo, vai embora e vai para outra escola, tá? Porque isso significa que eles não confiam na própria instrução, eles não confiam nos próprios instrutores, eles não confiam que quando você chegar na última missão você está apto ao voo solo. Essa é a real, tá? Então se na escola de aviação eles falarem que essa baboseira e vierem com essa porra de que você não voa solo, vai embora e vai para outra, tá? Antes mesmo de começar o curso, para poupar dor de cabeça e para garantir que você vai ter uma formação de qualidade. Aqui é a duração do voo, né, em horas e minutos. Então basicamente na fase pré-solo todos os voos têm praticamente 1 hora de duração. E o número de pousos da missão. Então na partir da terceira missão você já faz 2 pousos, depois 3 pousos, 4. Nas últimas missões você chega a fazer 8 pousos, tá? Então como é que funciona essa história de fazer vários pousos de uma mesma missão? É basicamente você fazer toque arremetido, procedimento toque arremetido. Existem missões que você vai para a área de instrução, você vai realizar os exercícios iniciais e depois na hora que você voltar, você vai treinar o circuito de tráfego, vai pousar. Depois que você pousar, você arremete, pousa de novo para poder treinar o pouso e ficar bem firme no pouso, tá bom? Se eu não me engano, é obrigatório que você tenha feito pelo menos, acho que 20 pousos para você poder fazer o cheque do piloto privado. Desculpa, na verdade, para você poder fazer o cheque para voar solo. Marcos comentou aqui, se não confia, melhor não aprovar na missão de cheque. É exatamente isso, cara. Se você... Existe a missão do voo de cheque, que é uma das últimas missões da fase de pré-solo, e se a escola não confia no aluno, se acha que o aluno não está seguro o suficiente, realmente, é a obrigação da escola reprovar o piloto na missão de cheque para ele refazer até que ele esteja seguro para voar uma aeronave. Porque é aquela história, quando ele está voando solo, não vai ter instrutor do lado para consertar algum erro que vai fazer com que o cara caia com a aeronave. Então a vida dele está em jogo. Então é muito melhor reprovar o aluno numa missão ali para salvar a vida dele no futuro, se por acaso o voo dele for inseguro. Beleza, aqui ó, as missões então como é que funciona. A primeira missão, a PS1, o tipo de voo duplo comando, 1 hora de voo. Os exercícios,
Decolagem vai ser executada pelo instrutor, nível memorização, tudo memorização. Subida, executada pelo instrutor, aí ele vai apresentar o avião para você, vai te mostrar a área de instrução, a área do aeródromo, ele vai te mostrar as referências no solo, vai te mostrar os efeitos do comando no voo, então ele vai começar a fazer curva, mostrar para você como a aeronave inclina, vai te mostrar como é que fazer curva sem aplicar pedal, aplicando pedal, dando motor, sem dar motor, tirando motor, enfim, ele vai te apresentar a aeronave e te mostrar tudo aquilo que você aprendeu na teoria, nas aulas teóricas, a gente vai te mostrar na prática como é que funciona. Ele vai te mostrar subida, descida e nivelamento em voo reto, entrada e saída em curva, como é que você faz para utilizar a coordenação dos comandos. Para você fazer uma curva, você inclina de asa, aplica pedal, aplica motor, dá uma cabradinha para o nariz não cair, enfim, não é tão simples assim voar, mata. E aí essas missões iniciais elas servem justamente para o instrutor te demonstrar isso. Depois disso, ele vai te mostrar a visualização do circuito de tráfego, vai te mostrar o circuito de tráfego, como é que funciona, a perra do vento, perra base, por aí vai te mostrar como é que faz o circuito de tráfego e ele vai executar o pouso também. Muitos instrutores deixam você pilotar um pouquinho nessa missão, tá? Mostrar para você como é que para você já ter um contato inicial com os comandos de voo da aeronave. Provavelmente você vai pilotar nessa primeira missão já, tá? Você não vai de passageiro nela. Provavelmente o instrutor já vai te deixar pilotar bastante nessa missão também para você ir pegando a aeronave. Na segunda missão, a decolagem é feita pelo instrutor. Aí aqui a subida já vai ser feita por você e auxiliada pelo instrutor. O instrutor ele vai te auxiliar, mas você que vai estar nos comandos da aeronave durante a subida. Olha a responsabilidade aí. Subida, descida, nivelamento, tudo isso você já vai fazer e o pouso vai ser executado pelo instrutor ainda, tá? Depois, na próxima missão, a decolagem vai ser executada pelo IN, acompanhada pelo aluno. Então, basicamente, você vai acompanhar nos comandos da aeronave. Sinceramente, a maioria dos instrutores vai deixar você fazer essa decolagem. Se você estiver bem, se você estiver apresentando uma evolução boa, provavelmente o instrutor já vai deixar você decolar e ele vai só acompanhando para garantir que você não vai quebrar o avião, basicamente. E aí os exercícios são praticamente os mesmos, né? Só que aí você vai pilotando, você vai começando a ter um pouquinho mais de autonomia nessas missões. Depois começa a entrar uns exercícios um pouquinho maiores, então stall sem motor, você vai treinar a reconhecer o stall de uma aeronave, aprender a recuperar de um stall, vai ver sobre o voo planado, circuito de tráfego, vai se familiarizar mais com ele e você já vai começar a tentar pousar a aeronave. E por aí vai, tá? Então você vai aos poucos adicionando cada vez mais exercícios, stall com motor, stall sem motor, voo em retângulo, curva de média inclinação, voo planado, arremetida no solo. Você vai executar os pousos também, vai começar cada vez mais incrementando a dificuldade, até chegar aqui na missão 10. A missão 10 ela é uma mini avaliação, né? Então basicamente o instrutor ele vai ver se você consegue fazer aqueles exercícios básicos de forma adequada. Então você vai fazer uma pane simulada alta e a baixa altura, então tanto alta quanto baixa. Você vai executar o exercício S sobre estrada, você vai fazer o pouso auxiliado pelo instrutor, você vai fazer os talks sem motor e com motor já no nível avançado, né? Então você vai estar executando o exercício e é esperado que você realize direito o exercício sem muito auxílio do instrutor. Então esse é o chamado de chequinho, né? Ele também é chamado de chequinho, essa 10ª missão. É quando o instrutor ele vai ver como é que está o seu aprendizado. Preferencialmente, ela não deve ser feita por um instrutor defetivo, tá? E sim pelo coordenador de instrução prática do aeroclube. Então o aeroclube ele tem basicamente o coordenador de instrução prática, que é o chefe dos instrutores. Então o chefe dos instrutores é quem vai realizar essa missão contigo, provavelmente, tá? Para ele checar o seu aprendizado e também dar porrada nos instrutores se por acaso você não estiver no aprendizado esperado, tá? Porque isso aí também é culpa dos instrutores, principalmente culpa dos instrutores. Aí depois você começa a entrar em manobras um pouco mais avançadas, então 8 sobre marcha, glissagem para pouso, vai efetuar o pouso com um pouquinho mais de autonomia, curva de grande inclinação já começa a entrar, pane simulada e por aí vai aumentando cada vez mais o nível de dificuldade, o nível que é esperado de você e o nível de cobrança, até a gente chegar na missão 17. A missão 17, como é que ela funciona? Basicamente você vai ter uma instrução, provavelmente com um instrutor bem experiente ou então com um coordenador de instrução da escola de aviação que você está fazendo o curso, e vai ser 1h30 de voo, onde ele vai fazer um voo de check contigo, ele vai checar tudo
para ver se você está apto para fazer o voo de cheque. Esse voo, o voo 18, né, a missão 18, que na verdade se chama X1, que é o cheque 1, é quando você vai estar sendo avaliado, vai fazer um voo de cheque com um instrutor credenciado pela ANAC, um examinador credenciado pela ANAC, um checador. Normalmente é alguém de fora, ou então pode ser que alguém do Aeroclube também tenha essa formação específica, é um cara que tem uma formação específica, que ele vai fazer um cheque para ver se você está apto ao voo solo. Estando apto ao voo solo, ele vai dar o ok no site da ANAC e a próxima missão sua vai ser a PS-18, que é finalmente o seu tão sonhado voo solo. Aí é o momento que você vai fazer o seu primeiro voo solo. Tá, eu vi aqui que entrou gente nova na live, tá? Então, pô, depois essa live vai ficar gravada, então se você quiser depois assistir ela, o pessoal que entrou agora para ver o início da live, fica à vontade, tem muita informação bem maneira por lá, tá? Então, não percam essa parte inicial da live que também tá bem interessante. Beleza. Terminando essa missão 18, você fez seu primeiro voo solo, tem toda uma cerimôniazinha do primeiro voo solo. Não vou contar para não estragar a surpresa, no Aeroclube você vai descobrir lá como é que é. Terminado esse primeiro voo solo, aí você vai para a fase de aperfeiçoamento. Vamos voltar lá agora para a nossa apresentaçãozinha. Que nem o Igor falou aí, ó, se tiverem dúvida pode ir postando, que assim que eu sair dos slides aqui, eu já vou matando a dúvida de vocês aí. Fase do aperfeiçoamento. Então a segunda fase. O objetivo da fase é que primeiro, ao final você deve ser capaz de ter aperfeiçoado a sua habilidade de perícia em pouso e decolagem. Então principalmente você vai aperfeiçoar os seus pousos e as suas decolagens. Principalmente o seu pouso, tá? Você vai ser capaz de realizar diversas aproximações diferentes para o enquadramento da pista. Então na fase de pré-solo você vai aprender uma forma de enquadrar a pista. Vai chegar bem de longe, tudo tranquilo, tudo controladinho, bonitinho e vai pousar. Na fase de aperfeiçoamento você já vai aprender a enquadrar a pista, chegando a 90 graus, chegando no sentido oposto, chegando fazendo 360 graus para fazer o pouso. Enfim, é bem mais coisa, né? Bem mais assim, dinâmico. Você vai aprender a ser mais flexível na hora de pousar, a pegar situações um pouco menos enlatadas, um pouco menos didáticas. Você vai ser capaz de julgar a altura, distância e vento para poder enquadrar a pista. Então você vai saber que se você está com vento forte de lado, às vezes você tem que apertar um pouquinho mais a curva no lado, aliviar um pouquinho mais a curva do outro lado para compensar esse vento. Então é esperado que no final da fase de aperfeiçoamento você seja capaz de realizar isso, ok? Aprimorar o aprendizado de pouso em caso de emergência real. Então você vai aprender a pegar emergências reais em situações um pouquinho mais cabeludas. Então as emergências elas vão ficando um pouquinho mais difíceis de executar. Como o próprio nome diz, é uma fase de aprimoramento, né? De aperfeiçoamento. Você vai aperfeiçoar as suas técnicas de pilotagem. Além disso, você vai executar alguns voos solos durante essa fase de aperfeiçoamento, tá? Os voos solos eles vão ser acompanhados e supervisionados por um instrutor no solo. Então vai ficar um instrutor lá no chão com um radinho, ele vai vendo você pousar e vai te dando orientações. O voo solo não é pura diversão, você está em instrução, ok? Deixa para voar solo por diversão quando você se formar piloto privado. Então apesar de estar sozinho na aeronave, você ainda está tendo instrução, você vai ser avaliado, o instrutor ele vai estar um grau naquela missão, mesmo ela sendo solo. Agora vamos falar um pouco sobre os exercícios lá da fase de aperfeiçoamento, também seguindo a MCA 58-3 de 2004. Vamos dar uma olhada aqui na fase de aperfeiçoamento, como é que funciona. Se tiver dúvida aí, pode ir postando. Bruno de Uberlândia, futuro piloto. Pô, excelente, cara. Seja muito bem-vindo à live aí. Se tiver dúvida, pode ficar à vontade para mandar a sua dúvida aqui. O objetivo é esse mesmo, é tirar a dúvida aí de vocês. Beleza? Então a missão de aperfeiçoamento ela já é um pouco mais simples. Normalmente são apenas 10 missões, tá? Então eu conversei hoje com um amigo meu que é instrutor de aeroclube e ele falou que, por exemplo, no aeroclube dele, na escola de aviação que ele dá instrução, ele falou que na verdade essa parte aqui de duplo comando, solo, eles naquela escola específica estão fazendo diferente. Eu não sei se todos já estão fazendo assim, mas basicamente as missões ímpares, ou seja, a missão 1 é duplo comando, a missão 2 solo, missão 3 duplo comando, missão 4 solo, ou seja, tem uma porrada de solo, tá? Aqui, nessa MCA,
tem previsto 3 voos solo, mas provavelmente na escola de aviação que você for fazer lá, é capaz que seja até mais voo solo, tá? Então você voa bastante solo durante seu curso. Uma vez que você voa solo pela primeira vez, aí a partir daí entende-se que você já é um piloto, tá? Você só não tem a carteira de piloto privado ainda, mas você já é um piloto e você tem a confiança daquela escola para poder voar sozinho naquela aeronave. Então beleza, os exercícios, né? Se você olhar no início, aqueles exercícios básicos que você já estudou na fase de pré-solo, é tudo nível execução, ou seja, cara, ninguém vai ficar te ensinando como fazer uma decolagem normal não, ninguém vai ficar te ensinando como fazer o táxi da aeronave, ninguém vai ficar te ensinando como dar partida no motor, vão entender que você sabe pousar, se você sabe decolar, que você sabe dar partida, por quê? Porque você voou solo, cara, então cara, você tem capacidade para fazer tudo isso sozinho. Aí o que vai adicionar? Ó? Vai adicionar aqui, ó, decolagem curta, então você vai aprender a fazer uma decolagem saindo do solo um pouquinho mais curta. Pane a baixa altura já tem, mas você vai continuar treinando pane a baixa altura, só que dessa vez o instrutor ele vai te colocar em situações um pouquinho mais difíceis, não é aquela situação fácil, né, que ele vai deixar você tão fácil de conseguir pousar na pista, ele vai te deixar um pouquinho mais distante da pista, ou então um pouquinho mais alto, ele vai te deixar fora do perfil que você está acostumado, para que você aprenda como colocar, você quando falhar o seu motor, alguma coisa assim, você consiga colocar a sua aeronave no solo com segurança, mesmo sem motor, beleza? Pouso curto também é um exercício novo que você vai ter, que basicamente você vai aprender a pousar e parar a aeronave tendo o mínimo de comprimento de pista possível. Então você consegue pousar, como o próprio nome diz, é um pouso curto, tá? Você vai pousar e frear o mais rápido possível para controlar a aeronave de forma rápida. Então é muito útil em pista que por acaso você efetuou o pouso e descobriu que tem um obstáculo na pista mais à frente, você vai precisar frear um pouquinho mais efetivo. Ou então se você vai pousar numa pista que é bem curta, você também vai executar um pouso curto. Minha imagem está cobrindo um pouquinho da tabela. Tá, vou passar um pouquinho aqui então, deixar um pouquinho mais para cima, que é essa parte final da tabela, acho que vai dar para ver agora. Essa tabela de qualquer forma, tá, se precisar, é só procurar lá procura no Google o nome dessa MCA e dá uma olhada na tabela, que com certeza vai ficar bem melhor para vocês. Mas beleza. O pouso curto, como eu falei, ele é utilizado quando você tem uma pista bem pequena. E aqui você já pode perceber, ó, que você começa a ter bem mais pousos, né, na missão. Todas essas missões aqui da fase de aperfeiçoamento são 6, 8 pousos. Então dá pra ver que o foco é bastante treinar pousos, tá? Você vai treinar a aproximação de 90 graus, chegando a 90 graus com a pista, chegando a 180 graus com a pista. Você vai aprender uma aproximação 360 que você vem alinhado com a pista, mas você faz um 360 graus e depois pousa na pista. Enfim, vai aprender outras formas de aproximação que não seja aquela enlatadinha que você fez nas instruções de pré-solo, ok? Então, por exemplo, aqui ó, primeira missão, você vai fazer 4 decolagens normais, 4 decolagens curtas, pane simulado a baixa altura, 2 pousos normais, 3 pousos curtos, pouso sem flap também. Se a sua aeronave tem flap, você vai ter que aprender a pousar sem flap e por aí vai. Então, o nível da missão ele vai aumentando gradativamente também, vai adicionando cada vez mais exercícios, vai adicionando as aproximações de 90, 180, 360. Então, quando é voo solo, o instrutor ele vai acompanhar em terra e vai te dar orientações. Provavelmente ele vai estar com um radinho em contato contigo também para poder te dar as orientações em voo e por aí vai. Então você já vê que aqui tem bem mais voo solo. Aí aqui você tem o voo de cheque da fase de aperfeiçoamento. Esse voo de cheque ele é feito pelo coordenador de instrução prática, tá? Então normalmente não é um instrutor efetivo, é como eu falei, o coordenador de instrução prática, ou seja, o chefe dos instrutores que vai te dar essa instrução aqui, vai aplicar o voo de check para ver se você conseguiu atingir todos os objetivos da fase, beleza? Então agora vamos para a última fase, a fase de navegação. Vamos lá? Da fase de navegação, então, os objetivos, tá? Então essa fase é a fase mais maneira, é quando você vai realmente pegar o avião e você vai utilizar o avião como meio de transporte. Então você vai utilizar o avião para sair do ponto A e até o ponto B. Você vai pousar em aeródromo fora de sede, então um aeródromo diferente daquele que você fez os voos teóricos inteiros. Você vai aprender a reabastecer, o controle de combustível, abastecimento da aeronave, por aí vai. Então o objetivo, ao final da fase, você deve ser capaz de conduzir o avião com segurança em rotas pré-estabelecidas,
utilizando mapas, cartas e pontos de referência no solo, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, beleza, a gente está no século XXI, qualquer um pode pegar o celular, liga aqui no GPS e consegue navegar com o GPS, tá? O objetivo da navegação é a navegação aérea visual, ou seja, você não vai utilizar GPS. O meio primário de navegação vai ser mapinha, vai ser o seu relógio e vai ser o terreno no solo. Você vai saber, vai planejar sua rota como se fosse, sei lá, fazendo uma corrida de orientação. Você vai olhar o mapa e ver, pô, eu tenho que estar passando agora por um morro aqui à minha direita. Aí você vê um morro passando à sua direita. Ah, beleza, daqui a 1 minuto vai ter um lago na minha esquerda. Ok, então eu estou na minha rota correta. Então, esse é o voo visual, tá? Você não vai usar os instrumentos da sua aeronave. As aeronaves comerciais, elas não fazem esse tipo de navegação visual, elas fazem navegação por instrumento, ou então a radionavegação, né? A navegação por satélite, utilizando o GPS a bordo da aeronave, mas as aeronaves de baixa performance, no início você tem que aprender primeiro a andar de bicicleta antes de andar de Ferrari, tá? Então, inicialmente, você vai aprender a navegação da forma mais difícil que tem. Para ser sincero, voar por GPS é muito mais fácil do que voar relógio mapa terreno, mas você tem que saber fazer isso no início, tá? No início, realmente é uma competência que você tem que ter. Você vai ter que ser capaz de realizar uma viagem com o instrutor com pelo menos 270 km, então você vai andar bastante aí por esse Brasil, vai andar bem longe da sua sede inicial, vai efetuar pousos fora de sede e por aí vai. E também você vai ter que ser capaz de realizar o planejamento de uma missão, realizar uma análise meteorológica, tá? Então você vai ter que ver todos os produtos meteorológicos que você tem disponíveis e decidir se você decola, se você não decola, se a meteorologia tá boa para sua rota, se não tá. E basicamente, essa é uma das partes mais importantes do planejamento da missão. Estude muito bem a meteorologia no seu curso teórico, tá? Então, tem muita coisa no curso teórico que, sinceramente, não faz tanto sentido assim para o piloto, tá? Não, você não vai utilizar tanto na prática. Meteorologia, estude com afinco, tá? É uma das coisas que mais mata na aviação, é quando o piloto não sabe fazer uma análise meteorológica adequada. E ele acaba decolando, e lembrando que sempre que decolar é opcional, pousar é obrigatório. Então ele acaba decolando de forma opcional e acaba não conseguindo pousar, e o pouso é obrigatório. Então nesse caso complica bastante a vida dele. Você tem que saber identificar também os fenômenos meteorológicos. Então você está voando, você identifica uma nuvem e você tem que saber identificar se aquela nuvem é um perigo ou não para a sua aeronave. Você vai ter que saber corrigir proa em função do vento, em função da declinação magnética e por aí vai. Vai ter que saber identificar pontos geográficos no chão, como eu falei. Você vai identificar morro, a lagoa, saber identificar se você está na rota certa baseado em pontos, em referências geográficas no solo. Você vai efetuar o controle do tempo da sua navegação, distância, controle de combustível, saber se a sua aeronave está consumindo mais que o previsto, menos que o previsto, até onde você consegue ir com o combustível que tem a bordo da sua aeronave, se você tiver alguma emergência, para onde você consegue ir, para onde você consegue alternar, se o aeródromo que você está indo estiver fechado, até onde você consegue ir, quanto tempo você consegue ficar esperando, quanto de combustível que você tem disponível para ficar esperando e por aí vai. E você vai ter que providenciar o reabastecimento da aeronave durante o pouso, né? Você vai pousar fora de sede e aí você vai ter que ser capaz de providenciar o reabastecimento da aeronave. Existem alguns procedimentos para garantir a qualidade, né, do combustível que está embarcando na aeronave, garantir que a parte da drenagem do combustível. Existem alguns cuidados adicionais que você tem que tomar na hora que estiver reabastecendo a aeronave. Por mais que não seja você que vai lá com a mangueirinha e abastecer a aeronave, por mais que seja um cara da empresa de combustível, ainda assim você tem que saber acompanhar a tarefa dele, tá? Para você saber se está sendo tudo efetuado direitinho ou não. E também você vai aprimorar as comunicações aeronáuticas, porque aí você não vai estar voando só naquele cercadinho que você voava de sempre. Você vai estar voando para outras localidades que você não está acostumado, que às vezes o controlador é diferente, você vai se acostumar com uma fraseologia em rota e por aí vai. Então vamos agora falar dos exercícios da parte de navegação. Essa parte aqui vai ser bem rápida, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa MCA. Marcos perguntou aqui, essa fase de aperfeiçoamento ela é obrigatória ou posso só ficar fazendo horas de voo solo depois de tirar o PP até ter hora suficiente para tirar o PC? Então, cara, na verdade é o seguinte, quando você faz o seu voo solo no curso piloto privado,
você não tem a carteira de piloto privado ainda, tá? Você só fez o voo solo. O curso de piloto privado só encerra depois das 40 horas de voo. Então, quando você solar pela primeira vez, você vai ter o quê? 18 horas de voo, 19 talvez, por aí. Por volta das 20 horas de voo. Você vai ter 20 horas de voo aproximadamente. Então, depois dessas 20 horas de voo, é só meio caminho andado para você ser piloto privado. Então você não pode simplesmente pegar uma aeronave e sair fazendo voo solo até ter hora suficiente para começar o curso de piloto comercial. Você vai ter que completar o curso de piloto privado. Ou seja, você vai ter que fazer as 40 horas. A fase de aperfeiçoamento é obrigatória e a fase da navegação é obrigatória, porque você está tendo instrução. Apesar de você voar solo nessas fases, você está tendo uma instrução, tá? Você não está lá fazendo um voo por diversão, você está tendo uma instrução. Existe um instrutor que está acompanhando o seu voo e te dando orientações e te avaliando depois. Depois de cada voo, o instrutor ele preenche uma ficha de avaliação, onde ele vai anotar tudo que você fez certo, tudo que você fez errado, e o próximo instrutor vai pegar essa ficha para ler também, para saber quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, onde é que ele deve atacar para resolver os seus problemas. Beleza? Beleza, fase de navegação agora. A fase de navegação ela é bem mais curta, tá? Então tem poucas missões, mas cada missão, se você olhar aqui embaixo, ó, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. As missões são bem maiores, né? São bem mais complexas, porque você vai estar pegando tudo aquilo que você aprendeu na fase de pré-solo, na fase de aperfeiçoamento, e você vai colocar em prática. Tudo aquilo que você aprendeu na fase de pré-solo e aperfeiçoamento serviu para que você consiga fazer uma navegação com segurança. Por quê? Se você olhar o objetivo final do avião, o objetivo final do avião é ser utilizado como meio de transporte. Então, o avião ele foi inventado para ser um meio de transporte. Então, todas essas missões que você realiza servem para te preparar para fazer uma navegação com segurança. O José fez uma pergunta aqui, já eu respondo, tá, José? Beleza, então quais são as missões, né? Os exercícios adicionais. Você vai ver que já não vai ser mais cobrado de você emergência simulada durante o voo, assim, vai ser cobrado também, mas não vai ser ensinado. O que vai ser ensinado? Checar a documentação da aeronave, para ver se a documentação está a bordo da aeronave. Você tem que ter, é que nem um carro, você tem que ter o documento do carro dentro do seu carro na hora que você vai dirigir, certo? Para você pilotar uma aeronave, você tem umas documentações obrigatórias também que tem que estar a bordo da aeronave. Planejamento de voo é uma parte importantíssima que você vai bater muito. Cara, o principal objetivo aqui da fase de navegação é você saber fazer um planejamento de voo adequado. Consulta a meteorologia, que vai ser imprescindível para você voar com segurança. Regras de tráfego aéreo, também é imprescindível você cumprir as regras de tráfego aéreo. Você vai começar a ter que cumprir mais as regras de tráfego aéreo. Normalmente, os seus voos de instrução, você vai ficar dentro de uma área de instrução que é específica para aluno, né? Então, é um cercadinho ali que só entra aluno, aí o aluno pode fazer o que ele quiser ali, que basicamente não vai bater em ninguém. Aí, a partir daqui, você vai começar a se preocupar mais com as regras de tráfego aéreo em rota, tá? Em navegação. Fraseologia, então a parte de comunicação por rádio com outras aeronaves e com órgãos de controle, você vai ser mais cobrado quanto a isso também. Saída do tráfego, regime de cruzeiro, e aqui começa a parte mais específica da missão, essas coisas todas aqui, tá? Então, voo de cruzeiro, manutenção de proa, manutenção de rumo, que tem a diferença que você vai aprender lá no curso piloto privado também. Navegação estimada, navegação por contato, início da descida, descida em rota, entrada no tráfego, circuito de tráfego, o pouso. Já entende que você sabe realizar, então não vai ser ensinado para você, você só vai realizar o pouso em um aeródromo diferente daquele que você está acostumado. Procedimento após o pouso vai ser cobrado de você também. Procedimento para pernoite da aeronave, reabastecimento, então pousou, cortou o motor da aeronave, ainda não acabou a sua instrução. A sua instrução vai acabar depois do debriefing, tá? Então, basicamente, você vai até ser avaliado no reabastecimento da aeronave, se você sabe fazer o reabastecimento de forma adequada ou não. E, por fim, procedimento para pernoite da aeronave. Vou deixar minha aeronave lá para dormir de hoje para amanhã, eu vou pro hotel e aí no dia seguinte eu vou pegar a aeronave para decolar de novo. Existem alguns procedimentos, você tem que colocar algumas capas, algumas proteções na aeronave, tem que saber trancar a aeronave. Então são os procedimentos previstos para você deixar a sua aeronave lá parada, sabendo que ninguém vai roubar e que nada vai ser estragado durante a noite.
E se você deixar um rádio ligado lá e esquecer a bateria ligada, chegar no dia seguinte você não vai conseguir dar partida na sua aeronave. E aí, beleza. Como é que são as missões, praticamente? Então, basicamente, a primeira missão é um circuito fechado, sem pouso intermediário. Então, você vai fazer um circuito todo. Você não vai pousar fora, você não vai pousar em aeródromo diferente. Na segunda missão, você vai fazer o planejamento e a realização de circuito selecionado pela escola, com pouso e reabastecimento em um aeródromo intermediário. Então, você vai até um outro aeródromo, você vai pousar naquele aeródromo, vai reabastecer a aeronave e depois você vai voltar. A terceira missão já é solo. Você vai fazer o circuito previsto na missão anterior, só que sem o pouso intermediário. Ou seja, você vai fazer aquele mesmo circuito no sentido inverso, só que sem pousar no aeródromo intermediário. Você vai fazer o circuito de uma vez só e vai pousar somente em sede. Você não vai fazer o pouso intermediário. Depois, você vai fazer um planejamento de uma missão e aí no meio da missão o instrutor ele vai mandar você alternar. Vai falar que o seu aeródromo está fechado e vai mandar você ir para um aeródromo, para você entender que nem sempre você vai pousar no aeródromo que você quer. Às vezes tem uma aeronave acidentada na pista, né? Por exemplo, o aeródromo está interditada, como por exemplo uma aeronave interditada na pista, ou acidente na pista, aí você vai ter que alternar e ir para o aeródromo de alternativa adequado. E aí você vai ter que fazer o cálculo de combustível para saber se você consegue chegar lá ou não. E o último voo é o voo solo. Você vai replanejar a missão anterior no sentido inverso e você vai também fazer um pouso, pouso intermediário pré-estabelecido, e aí você vai pousar sozinho no aeroporto intermediário, vai providenciar o reabastecimento da sua aeronave e aí depois você vai voltar para o aeródromo de origem. Então basicamente você vai sair da sua sede, sair do seu cercadinho, daquela sua escola, vai para outro aeródromo sozinho, vai pousar lá, vai reabastecer sua aeronave, vai fazer todo o procedimento, plano de voo, etc. E depois você vai voltar para casa. Então aí que é o coroamento basicamente do seu curso de piloto privado. Beleza? Então a pergunta do Francisco: as missões para tirar o piloto privado são semelhantes às do curso do T25? Sim, as missões são bastante semelhantes, né? No curso T25 qual que é a diferença? Existe a fase de pré-solo, o curso foi bastante reformulado, tá? Então eu vou falar da época que eu estava lá. O curso lá na Academia da Força Aérea existia, a primeira fase é a fase de pré-solo. Então você tem todos aqueles exercícios pré-solo, então 8, S sobre a estrada. Existem alguns a mais, como por exemplo parafuso. Existem alguns exercícios a mais, porque o avião ele é um avião acrobático também. O T-25 ele é capaz tanto de fazer acrobacia quanto de ser na configuração utilitária dele. Então a gente pode até treinar a acrobacia dele. Mas na fase de pré-solo a gente treina todas as aproximações, treina emergência simulada, treina tudo isso. E a gente já treina alguns aspectos também da fase de aperfeiçoamento. Então essas aproximações de 90, 180, 360, na formação militar também é na fase de pré-solo. O piloto ele já sola sabendo fazer isso. Por quê? Porque a próxima fase não é fase de aperfeiçoamento, já é a fase de manobras e acrobacias. Então nessa segunda fase do curso T-25, o piloto ele vai aprender a fazer acrobacias, ele vai aprender a fazer looping, vai aprender a fazer um túnel barril. Por quê? Porque isso é necessário na aviação militar. Essa é uma das principais diferenças da aviação civil para militar, tá? Então na aviação militar, desde a formação, o piloto ele já faz acrobacias. Aí a terceira fase no curso T-25, né, seria como se fosse o piloto privado, do piloto privado militar, né? Mais coisas e menos missões. Exatamente, é mais coisas e menos missões. E aí também a próxima fase, depois do aperfeiçoamento, é a fase de formatura. Aí o piloto ele vai aprender a voar em formatura, coisa que, novamente, na aviação civil você não tem instrução sobre isso inicialmente. Se você quiser fazer isso, você vai ter que correr atrás depois, se for um piloto privado, para aprender a fazer isso também. E, por fim, a última fase também é a navegação. Então, depois da fase de formatura, aí você vai fazer a navegação também. E é basicamente muito parecida com essa de piloto civil. As missões de piloto privado são bem parecidas com a missão de piloto militar do T-25 de navegação. Primeira missão, circuito fechado. A segunda é um circuito fechado no sentido inverso. Enfim, tem solo no circuito fechado. Só não tem solo de navegação para outro canto, tá? Então, nesse caso, até o piloto privado ele tem mais autonomia que o piloto militar, justamente porque no T-25 o piloto militar ele não vai para o outro aeródromo sozinho, ele não pousa lá, não reabastece e não volta também. Ele só faz circuito fechado solo, beleza? Então a gente está chegando na parte final da aula já, praticamente. Só retornar aqui para os slides que ainda tem mais uma última fasezinha, tá?
é o voo noturno. Essa fase do voo noturno, apesar dela não estar prevista lá na MCA, é obrigatório. Ela não é bem uma fase, tá? São basicamente 3 horas de voo noturno. Para você se formar piloto privado, você precisa ter pelo menos 3 horas de voo noturno, ou seja, você precisa saber voar à noite. Todas as missões noturnas são duplo comando, você não tem solo noturno, pelo menos não na maioria das escolas. Não sei se tem alguma escola que permite que você voe sozinho à noite, tá? Mas a maioria delas você vai fazer a missão do voo noturno em duplo comando, então vai ter você e o instrutor. E normalmente essas missões são realizadas ao final do curso. Então vamos lá. Você fez primeiro a parte do pré-solo, 18, 19 missões ali, 20 horas de voo no pré-solo. Depois, aperfeiçoamento, mais 10 horas de voo. Depois, navegação, mais 10 horas de voo, aproximadamente, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, por aí vai. Depois disso, depois da navegação, aí você vai fazer essas 3 horas de voo noturno. Normalmente são 3 missões que você faz aí duplo comando para aprender a voar e pousar noturno. Depois disso, o que acontece depois que você fez o seu voo noturno? Aí você vai ter a avaliação final. Essa avaliação final é feita por algum instrutor da escola, normalmente o coordenador de instrução também, tá? O coordenador de instrução é o chefão. Ele vai garantir que você tem condições de realizar o voo de check. Então ele vai verificar, ele é um pré-check, né? Então o coordenador de instrução prática da escola, ele vai basicamente ver se você recebeu a instrução de qualidade, se você está no nível final desejado pela escola, se você está apto a se tornar um piloto. Se ele achar que você está pronto, ele vai te mandar para o voo de check. Aí novamente, o voo de check vai ser realizado com um checador homologado pela ANAC, tá? Então vai ser um piloto bem experiente, normalmente de fora da escola de aviação, tá? Costuma trazer o instrutor de fora. É um cara que basicamente nunca te viu na vida voar e ele vai ver se você tem condições de tornar um piloto privado ou não. Nesse voo de check, o cara não vai te ensinar nada. Ele não tá lá para te ensinar, ele tá lá para cobrar e para checar, para verificar se você tem condições de se tornar um piloto privado. É a sua avaliação final, é o Big Boss, né, do Mario, é o Big Boss ali do final da fase para ver se você está apto ou não a se tornar um piloto privado. Então ele só vai preencher uma ficha lá também te avaliando com apto ou não apto, tá? Então no final desse voo de check ele vai te perguntar coisa durante o voo, ele vai checar seu conhecimento teórico, ele vai checar se você consegue resolver uma emergência, ele vai simular a emergência para você, ele vai gerar transtorno no seu voo. Ele tá lá para ver se você estivesse sozinho na aeronave e começar a dar problema, se você vai sair vivo dessa situação. É para isso que ele tá lá. Ele tá lá para ver se você tem condições de ser um piloto seguro. E se ele achar que você tem condições de ser um piloto seguro, ele vai te aprovar no voo de check e aí, a partir daí você vai finalmente ser um piloto privado. Então parabéns, depois de tudo isso você é um piloto privado. Você vai receber a sua carteirinha, tá? Hoje em dia não existe uma carteirinha mais física, a Nike faz uma carteira digital, é uma coisa horrível na minha opinião, mas beleza. Você vai ser declarado piloto privado. Você faz uma atualização lá no site da Nike e você vai ter a habilitação de piloto privado. A partir daí você pode chegar aí no aeroclube, fazer um voo sozinho, um voo solo, desde que você tenha conhecimento sobre aquela aeronave, obviamente. Você tem autonomia para comprar um avião, para viajar pelo país inteiro, pelo Brasil todo, com a sua carteira de piloto privado, enfim, você tem a sua carteira de motorista de aviação, beleza? Você pode exercer todas as prerrogativas de um piloto privado, ou seja, você não pode pilotar recebendo dinheiro por isso, você não pode fazer voo panorâmico, você não pode fazer voo de táxi aéreo, mas você pode pegar aquela galera, sua namorada, seu namorado, seus filhos, seu tio, seus pais, botar dentro do avião contigo e dar um passeiozinho com eles, que com certeza vai ser top, beleza? Então, antes da gente entrar na parte de dúvidas, eu queria primeiro deixar esse recado aqui para você. Se você ainda não está inscrito no Telegram, aproveita, pega o celular agora, dá uma escaneada aí no QR Code, entra lá no canal do Telegram, tá? No canal do Telegram eu tô postando conteúdo exclusivo lá, então só quem tá lá no canal do Telegram tá tendo acesso a esse conteúdo. Eu vou tentar postar com mais frequência, uma frequência cada vez maior, sempre que eu tiver inspiração ali de um assunto legal, eu posto um videozinho ali de 3, 5 minutos no máximo lá no Telegram, coisa rápida mesmo, só para mostrar um pouquinho sobre o mundo da aviação e dando pequenas doses de conhecimento sobre a aviação. Se por acaso o QR Code não funcionar, então entra nesse link aqui, ó, o t.me/toppilotbr, que aí você vai cair numa página, nessa página tem lá para você acessar o canal,
e aí depois que você clica no botão, vai abrir o Telegram no seu celular, e aí você tem que clicar no botãozinho lá embaixo que tem escrito lá para entrar no canal, tá? Não basta só você clicar no botão da página, você tem que, depois que abrir o Telegram, clicar lá e entrar no canal para poder se inscrever no nosso canal no Telegram. Eu também vou mostrar bastidores por lá, e sempre que eu for fazer uma live, alguma coisa assim, eu vou estar avisando por lá também. Então se você ainda não está inscrito no canal do Telegram, aproveita e se inscreve lá, beleza? Então agora eu vou deixar aberto para dúvidas aí, se alguém tiver qualquer coisa, só mandar. Caraca, a imagem estava na frente do QR Code, foi mal, erro meu. Deixa eu tirar a minha imagem daqui. De que adianta, né, botar o QR Code se eu tampo a visão do QR Code, beleza? Vou deixar aqui um pouquinho maior para você, beleza? Acho que agora dá para ver tranquilo, né? Deixar assim que eu consigo ver também os comentários. O link também, deixa eu copiar aqui o link para vocês, jogar aqui nos comentários. Tá aqui o link, só clicar, entrar lá no canal do Telegram, beleza? Bruno Lázaro, qual a melhor forma de acumular horas após tirar o PP? Beleza, cara, é o seguinte, normalmente o que acontece? Depois que você se forma piloto privado, depois que você fez o curso teórico, fez as aulas práticas, você se formou piloto privado, aí normalmente a maior parte dos alunos já vai direto para o curso de piloto comercial. Não existe hora mínima para você começar o curso de piloto comercial. Então a maior parte das pessoas já vai direto para o curso de piloto comercial. Como você é um piloto privado, você não tem muita escolha. Então assim, você não tem muita opção de voar de graça, né? Você não tem como... se você quiser voar como piloto privado, basicamente você vai ter que alugar uma aeronave no aeroclube, né? Pagar umas horas avulso, pegar o avião e sair por aí se divertindo, tá? Nada impede que você faça isso para levar sua família a passear, alguma coisa assim. Mas também mas depois disso o ideal é você já começar essa formação de piloto comercial, beleza? Vou aumentar minha imagem aqui. Quem era para ter entrado no Telegram já entrou, quem não entrou perdeu. Quem não entrou, clica no link aí e entra aí pelo link mesmo, beleza? Então, depois que você se forma piloto privado, cara, meu conselho é já partir direto pro curso piloto comercial. Se você quiser levar sua família para dar um rolê, sem problema também, tá? Aí você paga uma horinha ou outra ali e vai. Mas como piloto privado, você não tem muito como adquirir hora de voo, como adquirir experiência de voo de forma gratuita. Você vai ter que ficar desembolsando uma grana monstruosa para poder voar, e eu não recomendo. O que eu recomendo? Vai direto pro curso piloto comercial, que aí depois que você terminar o curso piloto comercial, você já vai ter umas 150, 200 horas de voo, aí sim você começa a correr atrás de emprego na aviação. E aí se você conseguir, por exemplo, um emprego como instrutor de voo em aeroclube, aí você, em vez de você estar sentado na esquerda na cadeira do aluno, você vai estar sentado na direita dando instrução para alguém. É uma responsabilidade do caralho, mas é muito interessante, você vai ganhar muita experiência de vida como instrutor de voo. Dar instrução é algo muito legal, muito gratificante também. E o melhor, cara, é que quem está pagando por aquela hora de voo é o aluno, né? Se tá você dando instrução para o aluno ele vai pagar por aquela hora de voo, ele vai voar, propriamente dito, né? Você vai dar instrução para ele, mas vocês dois vão registrar na caderneta de voo aquela hora de voo. Então aquela hora de voo ela conta tanto para o aluno quanto para o instrutor. Então é uma excelente forma de você conseguir hora de voo de graça, né? Na verdade quem está pagando é o aluno. E obviamente você tem que dar o seu melhor, o absoluto melhor, para fazer aquele cara um bom piloto também. Beleza? Respondi sua dúvida? Como piloto privado não tem muito o que fazer. Como piloto comercial você já tem muito mais liberdade para poder trabalhar com a aviação. Beleza? Fala, Marco, tranquilo? Cara, vai ficar gravado sim, eu vou colocar. Talvez não hoje, talvez amanhã eu coloque lá no YouTube. Aí o início da aula, o início da aula tá muito bom, realmente tá explicado bem direitinho, você vai gostar muito. Então depois assiste lá, que realmente vai ser bem divertido, tá? Vai elucidar bastante essa questão da parte prática, né? Vai tirar a dúvida de muita gente aí sobre essa parte prática. E você recebe também pela instrução, Bruno. Realmente, quando você é um instrutor de voo, além de você voar de graça, né? Você tá ganhando horas de voo de graça, você também recebe um saláriozinho. Cara, não é grande coisa, tá? Ó, uma coisa que eu vejo muita gente extremamente puta na aviação
Eu vejo muito cara que se formou piloto comercial reclamando que ganha pouco como instrutor de voo. Sofro trabalho escravo. Eu não sou milionário como instrutor de voo. Meu Deus do céu, minha vida é uma merda. Cara, você tem que entender o seguinte. A fase que você está dando instrução de voo em aeroclube, escola de aviação, não é algo que vai pagar suas contas para sempre. Não é o suficiente para te dar uma vida boa, para ter filho, mulher, os caralho, para ter o carro do... Não é, tá? Você não vai ficar rico dando instrução em aeroclube. Só que você vai ganhar experiência de voo, você vai ganhar hora de voo, e isso é um sacrifício que você faz para você ir para o próximo nível, que seria ou piloto executivo, ou então um piloto de uma empresa de táxi aéreo, ou então um piloto agrícola, que você tem que ter acho que 450 horas para fazer o curso piloto agrícola, ou então para você virar um piloto de linha aérea. Tá? Então é só um sacrifício, é como se fosse o plantão do médico, né? A residência do médico. Então o médico ele se forma, depois ele vai fazer residência, e só depois da residência aí que a vida dele começa a ficar um pouquinho melhor. Então é como se fosse a residência do médico, tá? Então você tem que sacrificar mesmo depois de formar. Tem que aceitar trabalhar barato, aceitar ganhar pouco dinheiro, e é assim mesmo, cara. Nenhum curso de formação na vida você vai se formar e sair ganhando salário astronômico. Então a expectativa dessa galera que reclama tá muito diferente da realidade. Se você tiver seu avião, você apenas registra as horas? José, sim, você apenas registra as horas. Só que como é que funciona, tá? Eu sei que tem muita gente que pensa, cara, então beleza, então eu vou registrar que eu fiz 200 horas de voo, eu vou registrar que eu fiz 200 horas de voo lá e beleza, ganhei hora de voo, mas não voei, tá? Existe até um nome para isso na aviação, é chamado de hora BIC. Por que BIC? Se você pega uma caneta marca BIC, é hora BIC. Você pega a BIC e você lança a hora de voo sem voar. Primeiro, isso é crime, tá? Então se você fizer isso e a ANAC descobrir, eles vão caçar sua carteira e você não vai mais poder ser piloto, tá? Então é proibido, extremamente proibido, além de ser imoral, além de ser antiético, além de ser inseguro, além de ser crime, cara, não faça isso nunca, tá? Como é que acontece? Como é que a ANAC faz para verificar isso, para não ter golpe? Se você tem uma aeronave e todo voo que você faz, você vai registrar em dois cantos. Você vai registrar na sua caderneta de voo, você vai registrar lá na sua caderneta pessoal, que é um livrinho, e também no site da ANAC tem um registro lá para você registrar que você fez um voo, o tempo de voo, de onde foi, qual aeronave foi, quem foi seu instrutor. Você assina, seu instrutor vai assinar também, todo mundo vai assinar, vai ficar tudo bonitinho. Além disso, cada aeronave ela tem um registro que nessa aeronave você vai registrar todos os voos que foram realizados. Então se você fez 1 hora de voo, por exemplo, você vai pegar o diário de bordo da aeronave, você vai registrar todas as horas de voo, o seu voo, de onde foi, para onde foi, quem que era o piloto, quem que era o instrutor, quantas horas de navegação foram, quantos pousos você fez, de onde foi, para onde foi, qual foi a aeronave, tudo isso no diário de bordo da aeronave. Esse documento, diário de bordo, ele é um documento obrigatório, ele tem que estar lá na aeronave, tá? E além disso, você vai registrar na sua caderneta de voo. Se, por exemplo, a ANAC chega e pede para ver sua caderneta de voo, aí a ANAC pega e vê que você fez um voo, que você declarou que você fez um voo na aeronave Papa Tango Oscar Papá no dia 2 de agosto de 2021. Aí eles vão pegar o diário de bordo daquela aeronave e vão verificar se está lançado no diário de bordo também. Então, se está lançado na sua caderneta, mas não está lançado no diário de bordo, eles vão entender que você cometeu fraude e aí vão te punir por isso. Porque sempre que se faz um voo, se registra no diário de bordo e na caderneta de voo. Mas Rodrigo, então o que me impede de pegar e registrar a hora no diário de bordo? Depois eu escrevo na minha caderneta, aí escrevo mais uma no diário de bordo, mais uma na minha caderneta de voo e eu não vou. Cara, o que te impede é o seguinte: existem algumas inspeções no avião, tá? Então se você vai fazer um voo, né? Tipo, se você tem uma aeronave, vai estar lá escrito no manual da aeronave que a cada 50 horas você tem que fazer uma inspeção que te custa R$1.000, que seja. Se você lançar 50 horas de voo, você vai chegar naquela inspeção de R$1.000 sem nunca nem ter voado aquela aeronave, se você só fizer 50 horas BIC. Então você vai pagar a manutenção sem ter voado a aeronave. Então isso tem um custo para você, tem um custo para a escola de aviação, por isso que também não se deve fazer. Obviamente, claro que você não vai fazer porque é imoral, ilegal e por aí vai, tá? Mas só estou falando qual a forma que a ANAC tem para auditar isso. Então
Existe gente que faz? Cara, infelizmente existe. Mas é aquela história, a experiência na aviação, ela conta muito, conta demais, demais, demais. Cara, um cara que tem 100 horas de voo, a diferença dele para um cara que tem 10 horas de voo é muito absurda. Ele está num nível completamente diferente do cara que tem 10 horas de voo. A experiência na aviação conta muito. Então, se você está pagando aquela hora de voo, não tolere que alguém faça a hora bic para você, tá? Então, faça realmente as horas de voo, faça sua formação direitinho. Não é nada de outro mundo. Marco Antônio, quando começa a sua próxima turma de alunos? Então, Marco, já faço convite aqui. Dia 15 de abril eu vou estar fazendo uma live que eu vou estar explicando basicamente em detalhes como você sai do zero e se torna um piloto. Vou estar explicando tudo em detalhes. E no final dessa live também eu vou estar fazendo um convite para quem quiser participar do projeto que eu estou montando. Ainda não está finalizado, a gente está acertando ainda algumas arestas, tá? Eu fiz uma pesquisa de opinião aí que o pessoal mandou as opiniões também. E aí a gente está acertando as arestas justamente para finalizar esse curso. Mas aí dia 15 a gente vai conversar mais sobre isso, beleza? O Igor falou, o controle também tem o registro dos horários de todas as DEP e pouso. Nunca faça isso, existem muitas formas de ajustar. Exatamente, cara, é fácil de ajustar. A ANAC ela consegue ajustar de várias formas diferentes. E se você tiver algum indício de fraude, a ANAC vai cair em cima de você, pode ter certeza, tá? Beleza, então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Se não tiver, vou dar mais um minutinho aqui. Se não tiver, a gente encerra essa live, já tá com 1h30 aí de live. E aí depois, eu vou deixar gravado isso aqui, tá? Vou deixar no canal do YouTube. E para todo mundo poder assistir depois e rever se precisar, tá? Como marcamos a banca? Tá, a banca da ANAC, cara, você pode marcar, se eu não me engano, é diretamente, cara, eu não lembro agora, eu não lembro agora como é que você faz para marcar, eu não lembro se é no site da ANAC ou se é na própria FGV, né, que é a instituição que fez parceria com a ANAC. Então, qualquer instituição da FGV, você está podendo fazer sua prova da ANAC agora também. Então, essa banca aí da ANAC, você pode marcar em qualquer FGV. Eu não lembro agora se é direto com a FGV ou se é no site da ANAC. Se você pesquisar no Google como marcar a banca da ANAC, procura o site oficial da ANAC, tá? Porque você vai ver muitos blogs falando sobre isso, só que essa história, a regra mudou no final de 2020, então tem uma regra atualizada. Então dá uma olhada no site oficial da ANAC, que vai ter escrito lá como é que você faz para marcar sua banca, tá? Peço desculpa, eu não vou conseguir responder você agora, que eu não lembro exatamente como é que faz. Beleza? Bom, então pessoal, vamos encerrar a live por aqui. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo, tá aqui até o final, a gente tem 7 pessoas aí a bordo. Muito obrigado aí pela atenção, um abraço e até mais.